o dia de hoje foi um dia que saiu aí algumas notícias em relação à eleição americana, tá? E aí tem muita gente, né, aproveitando para falar mal do Trump, tá falando, é isso mesmo, olha aí como é que o Trump não conseguiu nada, isso aí não vai para frente, acabou pro Trump, né? Mas o pessoal não entende que o resultado que saiu hoje já era esperado pela equipe do Trump. Como esperado, Trump perde o processo na Pensilvânia. Vai dar um nó na cabeça de vocês, mas o Alan vai explicar para vocês direitinho. Nessa sexta-feira, dia 27, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, na Pensilvânia, declarou uma derrota ao Donald Trump, dizendo que as reivindicações da campanha não têm mérito. Este resultado já era previsto pelo presidente americano. Segundo o tribunal, eleições livres e justas são a força vital da nossa democracia. As acusações de injustiça são graves. Mas chamar uma eleição de injusta não significa que seja assim. As acusações exigem alegações específicas e em seguidas provas. E eles dizem que não temos nenhum aqui. Olha só. E aí ele fala que o importante são os votos. Tá? E aí a assessora jurídica da campanha, a Jenna Ellis, tuitou que a decisão era parte de um esforço da máquina judiciária ativista na Pensilvânia para encobrir alegações de fraude maciça. Que é óbvio, se eles abrirem uma investigação lá, se o juiz autorizar, né, que abra a investigação, vai ter muita gente envolvida nisso. Além disso, Elise indicou que faria uma petição à Suprema Corte dos Estados Unidos para intervir. Concluindo, e aí é que vem a parte importante, né? Vamos para o SCOTUS, que é a Suprema Corte Americana. E esse, na verdade, já era o objetivo desde o princípio, né? Ele já sabia da corrupção que havia na Pensilvânia. O próprio Trump tuitou hoje, não é à toa que Biden venceu em estados politicamente corruptos. Trump tem tiradas muito boas, né? Biden se saiu mal nas grandes cidades. Então, o Trump está falando isso. Não é de se surpreender que todas as cidades estejam localizadas no mais importantes estados indecisos, que são conhecidos por serem politicamente corruptos. Então, não é assim uma surpresa para o Trump, nem para a equipe dele, que o Tribunal de Apelação lá negue esse pedido esse processo, né, que a equipe do Trump pediu. Mas agora é que vem a parte importante, né? A Suprema Corte Americana. Então, vamos lá, Max. Eu pedi pro PH colocar o link, só o link, CNN.com, o site que mais odeia o presidente dos Estados Unidos da América, a CNN. Se essa derrota que aconteceu hoje, que a imprensa brasileira está explorando, fosse algo bombástico, como é que estaria a capa, Max, da CNN? Bota não, PH, segurei. Como é que estaria a página inicial da CNN, Max? Ia ser só isso, imenso. Né? A cara do Trump desolada, e então, um título imenso. Então, Trump perde na Pensilvânia. Tem uma notinha ali no cantinho ali. Esse é o site da CNN. Por quê? Porque é exatamente o fato do Donald Trump perder esse tribunal da Pensilvânia que faz com que ele chegue à Suprema Corte. O que ele perdeu foi um tribunal de apelação. Ou seja, você só pode chegar à Suprema Corte depois de passar pelo tribunal de apelação. Tudo que o Trump quer é ir para a Suprema Corte. Nessa matéria do terceiro livro tem o meu tweet ou não? Abre ali pra gente ver o... Acho que não, né? Não precisa não. É que é o Alito. O primeiro nome dele eu esqueci. Tá ali, tem aí? Tá ali o tweet, ele vai botar aqui do seu lado. Então, o Alito, né? O nome dele é esse mesmo, tá? Então, eu botei o Alito, Samuel, eu tinha esquecido o nome do juiz. Então, Samuel Alito é o juiz que estará responsável pelo caso da Pensilvânia.
juiz na Suprema Corte. Então, Max, tem uma matéria do Breno, não vou lembrar agora qual é o nome, mas a gente não precisa pegar agora não, 4 dos 6 juízes da Suprema Corte já estavam assinalados ali, designados, para poder pegar Pensilvânia, Geórgia, Michigan e Wisconsin, se eu não me engano. Tá? Eu não sei se a ordem é essa mesmo, mas é uma matéria do Breno, nosso jornalista. E você já tem o primeiro caso. Agora, Max, é que começa. É agora que começa. É agora que a imprensa ou vai poder zombar do Donald Trump. Eu não tô torcendo aqui não, tô dando notícia para vocês. É agora que a imprensa vai poder zombar de Donald Trump, ou ela será totalmente desmascarada e desacreditada. Porque agora é para valer. Agora o Trump vai levar o caso para a Suprema Corte. Se os advogados dele conseguirem provar juridicamente que houve problema de fraude e que deve ser cancelado o resultado daquele estado, de que houve fraude e as eleições não podem continuar, caso a caso agora, né? A Pensilvânia já é o primeiro. É agora que a parada começa. Todo mundo falou assim, mas quando é que sai esse resultado, gente? Como é que vai mudar isso aí? É agora. É agora que a equipe jurídica do Trump vai poder levar um caso de fraude eleitoral ou de irregularidades eleitorais. Ele não precisa só... Max, vai lembrar isso. Ele não precisa alegar fraude. Ele só precisa alegar irregularidades, porque isso aí tem de monte. Tá? Se ele conseguir, por meio das irregularidades, mais as fraudes, fazer com que a Suprema Corte decida, baseando-se naquilo que os advogados dele vão mostrar, assim, ó, isso aqui, realmente já justifica o fato de que os votos depois de tal hora, no dia 3 de novembro, não podem valer. Realmente é muito estranho que você tenha os votos ali das cédulas, as cédulas que foram enviadas depois, etc. Enfim, irregularidades e fraudes eleitorais. Qualquer um desses dois aspectos que possam ser provados na Suprema Corte, é aí que a gente vai começar a ver decisão. E é aí que a gente vai ver se o Trump está só blefando ou se ele realmente tem algo a mostrar que vai fazer com que o resultado mude completamente. É agora que vai começar a valer o negócio. É agora. Até então, Max, você não tinha nem a equipe do Trump ingressando com ações nas Suprema Cortes estaduais e você não tinha nem a equipe do Trump ingressando com apelos. Esse foi o primeiro, já pensando em ir para a Suprema Corte, e agora já vai. O Alito é um juiz conservador na Suprema Corte. Os próximos irão para o colo da Barrett, que é uma outra juíza conservadora, lembrando que ela acabou de ser crucial na decisão de liberdade religiosa, destruindo então todo o plano do Cuomo de querer fechar sinagogas e igrejas em Nova York. Então ela foi o voto crucial, né? Então ela foi o voto crucial ali, 5-4. E agora que a gente vai começar a ver mais. Você tem o Alito, a Barrett, ainda tem mais dois aí que eu esqueci o nome, mas está lá na matéria do Breno. Pois é. E o interessante, Alan, que isso aí explica por que os esquerdistas estão atacando a Amy Barrett. Por que já tem gente pedindo impeachment? Porque eles estão desesperados. Eles sabem o que pode acontecer quando os casos dos 6 estados chegarem na Suprema Corte. Se é que vai precisar chegar, porque pode ser que algum tribunal de apelação estadual aceite as denúncias. Mas eles sabem o que pode acontecer. E aí preparem-se para ouvir as maiores críticas a juízes de Suprema Corte de um país que vocês já ouviram na vida de vocês. Aqui no Brasil, a gente vê todo tipo de arbitrariedade, todo tipo de absurdo jurídico, como o inquérito do fim do mundo, que vai contra a Constituição, é ilegal, é tudo errado acontecendo juridicamente nesse país, em outros lugares, outros países. E não há uma crítica sequer na grande mídia. Agora,
o primeiro juiz que aceitar as denúncias do Trump, fizer a investigação, e se ainda for anulado o resultado, aí vocês vão ouvir a narrativa de golpe do judiciário, ativismo judiciário, é um absurdo, ditadores de toga. A gente vai ouvir de tudo. Tenho certeza que se isso acontecer, a resposta da grande mídia vai ser essa, automático. Automático. E vai sempre ficar pairando nas manchetes. Se o Trump reverte e ele ganha a eleição, vai ficar pairando nas manchetes aquela história assim de que por golpe, Donald Trump que foi eleito por golpe. Com certeza, você pode ter certeza que isso aí vai virar o aposto para Donald Trump. Na grande mídia, CNN, G1, aqui, Folha, Estadão, com certeza, para ficar lá batendo a tecla. Não, ele tá lá, mas ele não devia estar lá. Foram os juízes que colocaram ele lá, da Suprema Corte, num conluio, num golpe contra a democracia. O que eu acho engraçado, né? Vale tudo. O importante é voto. Então vamos fazer uma máquina para produzir voto. Né? Se o importante é voto, é a quantidade de votos, fazer uma máquina para produzir voto. É mais fácil. Acho que já fizeram. Pois é. Acho que já fizeram. Pois é.